Abençoados, melhor noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui para falar a respeito da graça do nosso Pai, a respeito do Evangelho que salvou a nossa mente. Sejam todos bem-vindos, para nós é uma honra, é um prazer ter a oportunidade de falar a respeito do nosso Pai para você que também é um filho igual a mim. Não sou melhor do que você e nem você melhor do que eu. Somos iguais perante o nosso Pai. Apenas eu tive a oportunidade de estar aqui, mas recebo você também desempenhando esse mesmo papel. Abençoados, temos recebido aí correios de algumas pessoas, a palavra está correndo. Eu agradeço a você que tem compartilhado as nossas mensagens, a você que já se inscreveu lá no nosso grupo do YouTube. Eu gostaria de frisar, assim como a ênfase, você se inscrever no nosso grupo do YouTube, porque fazendo isso, a palavra vai correr com mais velocidade. O YouTube ele tem assim um poder de levar a palavra mais longe. Assim nós poderemos falar a mais pessoas. Da mesma maneira que essa palavra nos fez bem, com certeza vai salvar a outros. Temos aqui recebido alguns correios, não é isso? E eu recebo que hoje tenha sido um ótimo dia na sua vida. A minha oração, a minha declaração, que hoje foi o melhor dia da sua vida. Mas, se por acaso aconteceu algumas coisas que não colaboraram assim para o seu entendimento, você achando que não foi bem, eu recebo que amanhã será melhor. Como disse, como postou um abençoado lá de Minas Gerais, o abençoado Manoel de Souza, lá de Minas Gerais, eles postou uma coisa bem interessante. Ele disse o seguinte, não se preocupe com amanhã. Deus já está lá. Eu não sei o que vai vir. Eu não sei, mas eu creio. Eu creio que Deus tem o melhor para você amanhã. E Ele mesmo já preparou o dia de amanhã. O Evangelho fala que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. Não são as coisas que você talvez goste, que você gostaria que acontecesse, mas as coisas que Ele preparou. E com certeza, Ele sempre tem o melhor para nós. Temos recebido correios, como por exemplo, lá de São Paulo, o abençoado Luiz, o abençoado Edmilson e a abençoada Maria Zuleide. Um abraço para esses abençoados que têm participado assim, de maneira bem excelente para que a palavra corra. Estão aí compartilhando as mensagens, se inscrevendo aí no grupo. Olha, abençoados, um abraço para vocês, recebam todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão por estar participando desse serviço. E também gostaria de mandar aqui um abraço bem especial para uma abençoada chamada Ana Glória, que está ali em Bom Sucesso, reunido lá com os abençoados para ouvir essa palavra. Tenha aí uma melhor noite, receba com os olhos do teu entendimento, seja iluminado e você possa entender qual é a perfeita e santa vontade do nosso Pai na sua vida. Abençoados, então vamos aqui dar início a palavra que nós aqui separamos, que Deus colocou no nosso entendimento, no nosso coração, para falar para os santos. Que Deus mesmo primeiro falou para mim e eu vou compartilhar com os santos. O tema é o seguinte: uma salvação para quem já é salvo. Olha que coisa interessante, né? Porque se já é salvo, como é que vai se salvar? Parece sem sentido, mas é necessário que aquele que é salvo também se salve. Mas nós falamos aqui de uma salvação na mente para quem já é salvo no Espírito. Salvo no Espírito, é necessário que se salve na mente. O Evangelho diz que as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, se discernem na nossa mente, no nosso espírito. É aqui que Deus nos explica, é aqui que Deus fala. Eu gostaria de levar os abençoados à carta de Paulo a Roma, no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim, por favor, pegue a sua caneta, pegue um papel, a Bíblia, anote para depois você conferir, para ver se o que você está ouvindo está de acordo com o Evangelho. Não aceite tudo que você ouve. Não aceite não, porque o entendimento, a fé, vem pelo ouvir. Se você ouviu errado, você vai entender errado. Anote, escreva aí, confira para você entender. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim, apóstolo Paulo escrevendo a Roma: porque
não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. A Bíblia, o Evangelho, fala de dois evangelhos. O Evangelho de Cristo, que é o Evangelho depois da cruz, o Evangelho da incircuncisão, mas também fala de um outro Evangelho, o Evangelho da circuncisão antes da cruz, o Evangelho que era de obras. O apóstolo Paulo está falando, não me envergonho do Evangelho de Cristo, o Evangelho que foi dado para nós os gentios. Pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê, de todo aquele que já é salvo. Mas aonde é que esse Evangelho vai me salvar se eu já sou salvo? Aqui, na sua mente, com um conhecimento. O Evangelho de Cristo é um conhecimento que foi dado ao apóstolo Paulo lá no paraíso, e ele escreveu em 14 cartas e trouxe para a igreja. E esse conhecimento é que nos salva aqui no dia a dia, na nossa mente. Primeiro do judeu e também do grego. Para todos, não é isso? Para todos. Por quê? Nele quem? No Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, o amor de Deus, o conhecimento de Deus, de fé em fé. O Evangelho de Jesus de Nazaré é de obra em obra, 613 mandamentos. Agora, o Evangelho de Cristo, que é o nosso Evangelho, é de fé em fé, como está escrito. Está escrito, isso aqui não é invenção nossa, está escrito: o justo, aquele que é salvo no Espírito, viverá da fé, viverá do conhecimento do Evangelho, está escrito. Nós que somos salvos no Espírito, vivemos do conhecimento do Evangelho, de fé em fé. Veja bem, abençoados, é um assunto que não tem discussão no Evangelho da Graça, e nós também não discutimos, é a salvação quanto ao Espírito, a salvação eterna. Isso não se discute. Somos salvos e ponto. Acabou. Não tem discussão. Não existe aqui uma maneira que vai nos levar a ser salvos. Não. Você é salvo e ponto. Não existe aqui, por exemplo, um convite para ninguém aceitar a Jesus. Quem gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador? Isso não existe. Em lugar nenhum do Evangelho, nem da Bíblia, existe esse tal convite feito para alguém, quem gostaria de aceitar a Jesus. Por quê? Por que esse convite é uma coisa inventada do homem? Isso não existe. Gostaria de te levar à segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos ler aqui duas passagens. Primeiro em Timóteo e depois em Efésios. Para você entender que não é possível alguém aceitar a Jesus, ou então levar esse convite para alguém. Você gostaria de aceitar a Jesus? Veja bem, segunda carta de Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim, ó, acompanha comigo aí, ó, que nos salvou, falando de Deus quanto à salvação do Espírito. Depois você lê aqui os outros versos, que você vai ver o contexto. Nós não temos aqui muito tempo para ler tudo, então lemos apenas o texto básico. Que nos salvou, já aconteceu, salvou, e chamou. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não foi de qualquer maneira, com uma santa vocação. Mas tá bom, então você poderia dizer, então, mas eu poderia aceitar ou não? Veja o que diz depois. Não segundo as nossas obras. Se não é segundo as tuas obras, nem as minhas obras, como é que alguém vai aceitar a salvação? Não é segundo as nossas obras, mas, o que diz aqui, mas segundo o seu próprio propósito, o propósito de Deus. Ele te salvou, ele te chamou com santa vocação, segundo o propósito dele. Não foi o seu querer. E diz mais, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes. Preste atenção aqui nessa data. Essa data aqui que é muito importante. Ó. Antes dos tempos dos séculos. Esse corpo aqui não estava lá para que eu pudesse falar sim ou não. Se eu pudesse levantar a mão ou não. Ele me chamou e me salvou antes dos tempos eternos. Ninguém estava lá, abençoado. Como é que você ia aceitar a Jesus como seu Salvador? E veja bem, Efésios capítulo 2 agora. Volte aqui a Efésios que vamos ver aqui mais, ó. Por que ninguém pode aceitar a Jesus? Se esse verso ainda não te convenceu, vamos te mostrar apenas mais um. Temos mais, mas vamos mostrar apenas mais um.
Efésios capítulo 2, no versículo 8, que diz assim, ó, porque, falando também da salvação, porque pela graça, você sabe que graça já é alguma coisa, é um favor imerecido, alguma coisa que alguém te dá que você não merecia, mas te deram a si mesmo. Veja bem, ó, pela graça sois salvo. Então, alguém te deu a salvação que você não merecia, por meio da fé. Por meio da fé, não é por meio das obras. Não é que você levantou a mão, não é que você jejuou, não é que você fez alguma coisa, não é que você mudou de vida. Não é isso. É por meio da fé. E isto o quê? A salvação e a fé não vem de você. Não veio de mim. De que maneira que chegou até mim? É dom de Deus. Deus imputou esse dom em você, a salvação. Ele quis colocar em você. E no versículo 9, que encerra esse assunto, diz assim, ó, não vem das obras, falando a respeito da salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não tenho glória na salvação eterna. Você não tem glória na salvação eterna. Foi Deus que colocou, que imputou esse dom em você. E mais, quando você nasceu, quando você chegou nesse corpo, que a sua mãe foi lá na maternidade e você nasceu, você já nasceu salvo. Porque a salvação, como nós lemos aqui em 2 Timóteo 1,9, foi te dada, você foi salvo antes dos tempos dos séculos. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele te salvou. Ele colocou você nesse corpo de carne aí. Você já nasceu salvo. A salvação eterna sempre esteve no teu espírito. Por isso que é necessário uma salvação na mente para você entender que você sempre foi salvo. Senão você vai andar sendo salvo, andar perdido por aí procurando salvação que Deus já imputou no teu espírito. Olha que coisa terrível. Olha, e tem mais. Depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o nosso espírito está perfeito. Havia um preço a ser pago e lá na cruz Ele pagou. Antes da fundação do mundo, no Espírito, Ele nos salvou. Você e você. Nos salvou. Muito bem. Mas havia um preço a ser pago por essa escolha. E Ele mesmo foi na cruz e pagou esse preço. Isso é uma posição que nós estamos. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz lá que com uma só oferta, e a oferta de Cristo. Não é a minha oferta e não é a sua. Não é o meu sacrifício, nem o sacrifício de ninguém. O sacrifício dele lá na cruz nos fez perfeitos para sempre. Olha que coisa linda! Você é perfeito em Cristo para sempre. O teu espírito, aqui o teu espírito, é perfeito para sempre. Porque lá na cruz, Cristo pagou o preço por essa perfeição. E nada pode mudar isso, abençoado. Isto é uma posição em Cristo Jesus. Então, como salvar hoje? Pense comigo, por favor. Como é que pode salvar hoje o que Deus mesmo já salvou lá antes da fundação do mundo e aperfeiçoou ali na cruz? Como é que eu vou fazer alguma coisa para mudar isso? Se Deus já fez, você vai querer fazer o que Deus já fez? Não. Você precisa, então, de uma salvação nessa tua mente. Mesmo sendo salvo no Espírito, como você é, como nós somos, todo filho de Deus é salvo no Espírito, você precisa de uma salvação na mente para conhecer a tua identidade. Para salvar a sua mente, você precisa de um conhecimento do Evangelho, que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem é esse que crê? É esse que foi salvo lá antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, que foi aperfeiçoado na cruz. Então você precisa do Evangelho da Graça, que são as 14 cartas do apóstolo Paulo, para te salvar aqui na mente, te mostrar a tua posição de salvo, para você não andar perdido. Vamos repetir, você sendo um salvo, você corre o risco de, não conhecendo o Evangelho, andar igual um perdido por aí. E você não pode andar como um perdido, porque você é um salvo. E veja bem, abençoado, amada de Cristo, igreja gloriosa que foi aperfeiçoada lá na cruz, salva por Cristo mesmo. Nós temos aqui falado várias vezes, vamos repetir, que a doutrina que nós pregamos, que nós ensinamos aqui, que nós falamos, que nós repetimos de Paulo, não é uma doutrina bíblica.
Vou repetir. Isso é tremendo. Não é uma doutrina bíblica. Está na Bíblia. Por favor, não vá embora. Fica aí, fica aí. Não é doutrina bíblica, mas está na Bíblia. A doutrina da igreja gentílica, nós que somos gentios, não somos judeus, a nossa doutrina é o evangelho da graça. Por favor, é o evangelho da graça. Não é o evangelho da lei. Não é antes da cruz. Vamos fazer aquele exemplo de novo. Aqui a cruz, antes, evangelho da lei. Aqui, evangelho da graça. Nós estamos aqui, ó, desse lado aqui, ó. Então, o nosso evangelho é o evangelho da graça, a doutrina da igreja gentílica, de Romanos até Hebreus. Quer ver só? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler aqui 2 versinhos aqui. 1 Coríntios 3, versículo 10 e versículo 11. Olha o que diz o apóstolo Paulo. 3, versículo 10, diz assim, ó. Segundo, de acordo, conforme a graça, o evangelho da graça de Deus que me foi dado ao apóstolo Paulo, pois eu, Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento. Foi ele, o evangelho da graça, que foi dado a ele. E o outro edifica sobre ele, sobre o evangelho. Mas veja cada um como edifica sobre ele. E o versículo 11. Porque ninguém, olha bem, preste bem atenção. Ninguém pode pôr outro fundamento. Não pode pregar outro evangelho, abençoado. O nosso evangelho é o evangelho da graça. Se você colocar outro fundamento, se você pregar um outro evangelho, você vai se perder, você vai se achar um pecador, você vai achar que está em falta com Deus, vai achar que não está salvo, vai achar que não merece morar no céu. Por quê? Você está perdido na sua mente, porque está fora do fundamento, fora do evangelho da graça. E diz mais, além do que já está posto, o fundamento que já está posto, o qual é? Jesus Cristo, o evangelho de Cristo. Não pode ter outro fundamento. E talvez você pense assim, não, mas tudo bem, o evangelho é de Paulo, mas eu não posso também procurar assim, acompanhar as outras coisas da Bíblia, um pouquinho ali das outras coisas, dos profetas, de Moisés. Não pode, não pode. Olha só, Romanos capítulo 11, versículo 6, o que diz o evangelho? Mas, se é por graça, você já entendeu que a nossa salvação é por graça. Já não é pelas obras, não é pela lei, não é pelo outro evangelho. De outra maneira, diferente da graça, o evangelho não é mais evangelho, a graça não é mais graça, você vai estar perdido. É isso que Paulo está dizendo. Se for procurar outra maneira diferente da graça, você vai se encontrar perdido, abençoado. Eu passei 30, 35 anos no outro evangelho, perdido, achando que Deus não me amava, achando que Deus ia apagar meu nome lá do livro da vida, quando ele não vai apagar o teu nome do livro da vida, que ele escreveu lá antes da fundação do mundo, antes de você merecer qualquer coisa, antes de você fazer qualquer coisa, ele já havia escrito o seu nome lá no livro da vida. E veja bem, se a nossa doutrina, preste bem atenção, isso aqui é bem importante, você talvez já tenha até vivido essa situação. Se a nossa doutrina fosse a Bíblia, com certeza nós estaríamos aqui lavando os pés uns dos outros. E ninguém nunca lavou meu pé. Passei 35 anos lá no sistema religioso. Eu, graças a Deus, também nunca lavei o pé de ninguém. Mas essa doutrina está na Bíblia, lavar os pés. Você lembra daquela mulher que foi lá e lavou os pés de Jesus? Aquilo ali não foi uma exclusividade dela, não. Aquilo ali era um mandamento da lei. Ela usou lá um perfume bem excelente, mas lavar os pés uns dos outros era um mandamento da lei que está na Bíblia. E ninguém faz isso. Também nunca ouvi dizer que alguém tinha sido circuncidado. Você conhece algum pastor, alguém do sistema religioso, um homem que foi circuncidado, foi cortado lá o membro lá? Não existe. E também se a nossa doutrina fosse da Bíblia, as mulheres naqueles dias, mensal, todo mês que acontece com as mulheres, você sabe o que é, ela teria que ser afastada de dentro de casa porque é considerada impura. E isso não acontece. Então a nossa doutrina, abençoados, não é a Bíblia. A nossa doutrina são as 14 cartas do apóstolo Paulo, que é o Evangelho da Graça. A doutrina que salva aqui na mente. A doutrina da Bíblia, que é a lei de Moisés, acabou na cruz. Acabou essa doutrina, fora as 14 cartas,
acabou. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, o fim da doutrina da Bíblia é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É crer, abençoado, não é fazer. A nossa doutrina agora é crer. Primeiro você crê, para depois fazer alguma coisa. Mas primeiro você tem que crer. E fazer não é a lei de Moisés. Não é amar o teu próximo como a ti mesmo e principalmente a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento que diz agora o nosso evangelho, o evangelho da graça, onde te apresenta perfeito. Você não tem pecado, Deus não pode riscar teu nome do livro da vida, você não precisa estar subindo o monte, você não precisa estar fazendo jejum, porque esse mandamento acabou na cruz. E por que nós falamos assim? Todas as nossas reuniões nós estamos lembrando esses mandamentos, porque a religião, principalmente a chamada evangélica, ela usa a Bíblia, a lei de Moisés, para pregar a salvação eterna. Todas as religiões, principalmente a evangélica, diz que você tem que aceitar a Jesus usando a Bíblia. E a Bíblia não é mais para nós. O que está fora das 14 cartas de Paulo não serve para a nossa prática diária. Olha só, olha como é que faz a religião. João 14, 6. Disse Jesus, você conhece, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí mistura esse caminho que é Jesus com o Salmo 37, 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor. O que ele diz? Então, você tem que entregar o teu caminho a Jesus de Nazaré. Não tem, abençoado, não tem. Por que não tem? Porque está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 20, que Cristo ali na cruz nos abriu um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, versículo 20, um novo e vivo caminho. E ele já nos colocou nesse caminho. Nós já estamos andando nesse caminho. Ou você não nasceu depois da cruz? Você nasceu antes? Não, você nasceu depois. Não é isso? Você não tem idade para ter nascido antes da cruz. Você é mais ou menos da minha idade. Nós estamos nesse século agora. Já nascemos nesse caminho. Estamos andando no caminho do ressuscitado. O nosso caminho é do Evangelho de Cristo. Não é no caminho de Jesus de Nazaré. Ele disse que era o caminho até a cruz. Na cruz ele morreu, ressuscitou e nos abriu um novo e vivo caminho. Que nós estamos. Olha que coisa linda. É disso que você precisa entender. É dessa salvação que você precisa. Você pode estar aí 30 anos, 35 anos, como eu passei 35 anos dentro do sistema chamado evangélico. E não ser salvo aqui na sua mente. Por quê? Não está seguindo de acordo com o evangelho. Quer ver só uma coisa? Vamos ver aqui. Ó. Qual é o seu Jesus? Porque quando nós falamos com as pessoas a respeito de evangelho, de Jesus, ele fala, não, o importante é seguir Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 4, vamos ver que Jesus que você está seguindo para ver se você está perdido ou não. 7,4 diz assim, ó, assim, meus irmãos, igreja, você que está no sistema religioso, também vós estáis mortos para a lei de Moisés, estáis mortos pelo corpo de Cristo. Você sabe como é que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais de outro, não do mesmo, não de Jesus de Nazaré, de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, para darmos frutos para Deus. O nosso Jesus é o Cristo ressuscitado, não é o Jesus de Nazaré. Se você está em Nazaré, lamento te falar, mas você está perdido. O nosso Cristo é o Cristo ressuscitado, quando ele morreu e ressuscitou, quando ele abriu lá um novo e vivo caminho. Nós já falamos, vamos repetir. A Bíblia ela fala de dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Qual evangelho que você está? Olha, quando eu estava lá na religião, passei lá 35 anos, eu nem sabia de tal evangelho da circuncisão. Tamanha era a minha cegueira, tamanha era o estado que eu estava perdido. Mas hoje eu entendo que o nosso evangelho é o da incircuncisão. Não é circuncisão na carne. Agora, incircuncisão é aqui, ó, no espírito. Me salvou, me tirou das obras. Você não tem que estar na circuncisão, no evangelho das obras. Como batismo nas águas,
Santa Ceia, dízimo, também a obra era lá da lei. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 5, diz o Evangelho que o dízimo era tomado, não era pedido nem por favor, não. Era tomado segundo o mandamento da lei. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 4, nós já falamos, vamos repetir. O fim da lei é Cristo. Se a lei acabou, o que eu faço com o dízimo? Acabou. Acabou. Só para esclarecer, só para você entender, a nossa forma agora de tratar com contribuição, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Versículo 7. Cada um contribua conforme Deus propõe no seu coração. Não por lei, por mandamento de lei. Tem que ser 10%. Nada disso. Se você está dando 10% por obrigação, você precisa se salvar na sua mente. Porque você está dando dinheiro que não é para dar. Você está perdido. Porque o Evangelho diz que é por contribuição, por gratidão e não por obrigação. Olha, nem toda salvação falada na Bíblia, é salvação eterna. Existem muitas palavras na Bíblia faladas sobre salvação. Deixa eu te mostrar aqui uma, Romanos. Tem várias, vamos ver aqui uma. Romanos capítulo 10, no versículo 9, que diz assim, ó, a saber, Romanos capítulo 10, versículo 9, preste bem atenção, diz assim, ó, a saber, se com tua boca, olha só, a religião pega esse versículo, como eu mesmo fazia, né, porque eu estava perdido também, diz assim, ó, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, eu confesso ao Senhor Jesus. Mas qual é o Senhor Jesus? De Nazaré? Não, porque nós já vimos que o nosso Jesus é o Cristo ressuscitado. Então é esse que nós temos que confessar. E ter o coração, no teu entendimento aqui, ó, no teu conhecimento, crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você confessar Jesus, Cristo ressuscitado, você será salvo. Mas salvo do quê? Do que você vai ser salvo se você confessar que Cristo é ressuscitado? Veja aqui então no versículo 1 que você vai entender. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, veja bem, irmãos, o bom desejo do meu coração, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, e a oração a Deus, Paulo orava a Deus por Israel e para a sua salvação. Espera aí, Israel não era salvo? Não era o povo escolhido de Deus? E que salvação é essa que Paulo estava orando para que ele fosse salvo? Veja o versículo 2. Porque lhe dou testemunho que tem zelo de Deus. Pessoal, se tem zelo de Deus, é salvo. Tem amor de Deus, é salvo. Deus imputou esse amor em você. Assim que nós estávamos lá no sistema religioso, quando estava lá na religião. Eu tinha zelo por Deus. Eu amava as coisas de Deus. E fazia as coisas com amor, porque tinha esse zelo. Mas não tinha conhecimento. Mas não com entendimento. Se não tem entendimento, se não tem o conhecimento, esse está perdido. O que acontece? Veja o versículo 3. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus, não conhecendo o evangelho da graça, porque nós lemos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que a justiça de Deus se manifesta, se conhece no evangelho da graça. Então, por não conhecer o evangelho da graça, procuram estabelecer a sua própria justiça. E aí vem a perdição. Se perdeu, porque não conhece a justiça de Deus e inventa a sua própria justiça. E isso fica bem claro, e você vê por aí que cada denominação é uma diferente da outra. A denominação A é de um jeito, a denominação B já é de outro jeito, aquilo que é proibido na B, na C é liberado. Eu participava de uma denominação que tinha várias congregações. E tinha algumas que quando a gente ia lá fazer a visita, lá conhecer, saber como é que estava, dava a impressão que a gente estava em outra igreja, não tinha nada a ver ali com... Era outra doutrina. Por quê? Tanto eles como nós estávamos perdidos aqui, na mente, porque não conhecia o evangelho da graça. O que acontecia com isso? Aqui no versículo 3. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando ao evangelho da graça. Se você não se sujeitar ao evangelho da graça, as 14 cartas, na sua mente, abençoados,
você vai se perder, porque você vai criar para você uma outra justiça. E não pode haver isso. E tem um detalhe, não pode também praticar as coisas da lei. Porque se você não tem aqui a justiça de Deus na sua mente, com certeza você vai procurar praticar as coisas da lei. Hebreus capítulo 6 é outro versículo que a gente lê com bastante constância, mas vamos ler aqui mais uma vez, por causa dos nossos amigos que talvez estejam nos vendo aqui pela primeira vez. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Olha só o que diz a respeito daquele evangelho antes da cruz. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Quais eram os rudimentos da doutrina de Cristo? Batismos e as coisas que Jesus fazia antes de morrer na cruz. Prossigamos até a perfeição. Porque se você ficar no batismo, você ficar lá na ceia, você ficar no dízimo, não tem perfeição, você tem perdição, você está perdido na sua mente. Não lançando de novo, que é para não lançar, não fazer e não lançar, o fundamento do arrependimento. Você não tem que se arrepender de nada, abençoado. Olha que coisa tremenda, porque lá na cruz, Cristo já te perdoou de tudo, tudo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que Cristo, Deus mesmo, estava lá em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Tudo que tinha que perdoar, tudo que tinha que se passar, já aconteceu ali na cruz. O que você precisa é se salvar na mente e se comportar como um filho salvo. Não perdido, não que ainda vai se salvar, mas salvo. Procurar fazer as coisas certas, não para se salvar, mas porque você é um salvo. Porque Deus habita dentro de você. É diferente da religião. A religião manda você fazer as coisas, manda você fazer isso, fazer aquilo, para se salvar. Você não tem que fazer nada para se salvar. E a lei de Moisés, de jeito nenhum, você precisa fazer, porque você já é um salvo. E o versículo 2 diz assim, e a doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Todas essas coisas, não precisa fazer, porque já passaram, Cristo já nos colocou no novo caminho. Quem pratica as obras da lei, essas que nós lemos aqui, está perdido na mente. Porque isso é para deixar, isso não vai te levar para a perfeição, abençoado. Cristo já fez todas essas coisas lá na cruz. E ele fez não como modelo para nós. Não. Ele foi o nosso substituto. Ele fez aquilo que eu não podia fazer. Eu não podia jejuar 40 dias. Imagina você jejuando 40 dias. Você suportaria? De jeito nenhum. Você poderia ir lá se batizar no Rio Jordão? Talvez, né? Talvez, mas não é necessário. Você poderia morrer naquela cruz? Ele veio e morreu no nosso lugar. Como disse aí uma abençoada lá de Brasília, a abençoada Ana Maria Nunes, um abraço, abençoada. Grato pelo seu serviço, ela disse o seguinte, vamos tirar os entulhos, levando a palavra do conhecimento aqui na nossa mente. A mente dos abençoados está cheia de entulho da lei, batismo, ceia, vamos repetir tudo de novo, dízimo, circuncisão, apresentação de criança, tudo isso, a vigília, copo d'água depois da oração que já inventaram, acrescentaram mais algumas coisas, tudo isso é entulho na mente dos abençoados. Você precisa se salvar dessas coisas. Salvação para a sua mente. Você precisa se salvar na sua mente. Olha, vamos aqui a 2 Coríntios, vamos aqui ler mais alguma coisa, ainda temos aqui mais alguns minutinhos. 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, capítulo 3, no versículo 14. Diz assim, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. O abençoado que está perdido aí na religião, ele está com o sentido endurecido. Porque até hoje, mesmo o mesmo véu está por levantar, o mesmo entulho está lá na mente, por levantar na lição do Velho Testamento. Quando alguém lê lá Moisés, o qual foi por Cristo abolido. E diz mais, versículo 15, e até hoje, quando é praticado, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Deixa eu dar aqui um exemplo bem forte de como se lê Moisés. O Senhor te abençoe e te guarde. Isso aí,
Isso é uma leitura forte de Moisés. Está perdido na mente, porque Deus não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz que os da fé, nós que nascemos depois da cruz, já estamos abençoados juntamente com o crente Abraão. Então, quando é lido Moisés, o véu ainda está aqui na mente, o entulho ainda está na mente, e o abençoado fica perdido. O véu ainda está posto sobre o coração dele, sobre a mente. E o versículo 16, mas, olha só que coisa linda, quando se converte ao Senhor, quando entende aqui o evangelho da graça, do Cristo ressuscitado, então o véu, o entulho é tirado. Aí você se torna uma pessoa livre. E o versículo 17, ora, o Senhor é o quê? É a carne? O Senhor é Jesus de Nazaré? Não, o Senhor é Espírito. Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do Senhor? Dentro de você. Aí há liberdade. Aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 6, no versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor, aqui, une ao Senhor, é um Espírito com Ele. Um só Espírito com Ele, abençoado. Para salvar a sua mente, se converta ao Cristo ressuscitado. Ande de acordo com as 14 cartas do apóstolo Paulo. Aí você vai limpar sua mente, você vai entender que Cristo é o Espírito. Olha, uma mente salva, preste bem atenção, uma mente salva não procura culto de libertação. O que você vai fazer num culto de libertação? Se Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, vamos ler. Gálatas capítulo 5, está aqui, diz assim, estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou. Não é que ele vai te libertar, ele já te libertou. Você é livre e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não, você já é livre. Um livre, ele não se mete, ele não coloca a cabeça dele aqui, debaixo da mão de homem nenhum, porque você já é livre. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz que em todo o tempo que o herdeiro é menino, ainda está perdido, nada difere do servo. Você precisa ter a mente salva para entender que você é um filho, você não é servo, você é filho. Não coloque a sua cabeça debaixo da mão de homem nenhum, porque senão ele vai querer te conduzir. E quem te conduz é o Espírito de Deus. Um livre, aqui na mente, é conduzido somente pelo Espírito de Deus. Você não precisa nem de libertação, nem de culto de libertação e nem de imposição de mãos. Sabe o que é imposição de mãos? Você não precisa disso. O que você precisa? De um conhecimento. Conhecer a sua verdadeira identidade. É isso que você precisa conhecer. Conhecer que você é um filho. Olha só, Filipenses. Deixa eu mostrar aqui a nossa verdadeira identidade. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Diz assim, mas, olha a sua verdadeira identidade. Mas a nossa cidade, local de nascimento, está nos céus. Foi lá onde ele te escolheu para filho. Foi lá onde ele te criou. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Foi lá na pátria dos céus que ele te escolheu, num determinado tempo. Efésios capítulo 1, volte que você vai ver que tempo foi esse. Versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, lá nos céus, lá no paraíso, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. Essa é a tua verdadeira identidade. Você nasceu nos céus e agora ele te colocou dentro de um corpo de carne. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos, esses que foram escolhidos lá antes da fundação do mundo, lá na cidade dos céus, participam de um corpo. Você não é esse corpo, você é o Espírito que está dentro desse corpo. Pessoal, você precisa entender de onde você veio. Você veio do céu, o Espírito veio lá do céu. E o que está fazendo aqui?
Você não pode andar por aqui perdido. Ah, quem sou eu? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei quem eu sou. Não, você é um filho que Deus predestinou antes da fundação do mundo com um propósito nesse mundo. E mais, você precisa saber para onde você vai quando você terminar essa participação em carne. Quando na carne nós chamamos de morreu, né? A pessoa morre. Agora você precisa entender para onde que você vai. Veja em Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ó. Versículo 13. Efésios 1, 13. Em quem, falando de Cristo, em Deus, em quem também vós, todos os filhos, estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Depois que você entende, depois que você salva a tua mente é salva com o Evangelho, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Mas não é salvação do Espírito, porque no Espírito você já foi salvo lá antes da fundação do mundo. Salvar a tua mente, saber o que você está fazendo aqui e para onde você vai depois que sair daqui. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Tem um selo em você dado por Deus, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia que quando você sair desse corpo, você que é um espírito só com ele vai te pegar e te levar para lá, junto dele, porque ele mesmo, o espírito dele, é a nossa garantia que está no nosso corpo. Você precisa entender essas coisas. Eu recebo que você é um salvo no espírito, e se nessa noite, se você não estava salvo na sua mente, hoje, a partir de hoje, você também está salvo na sua mente, conhecendo a sua verdadeira identidade. No Espírito, por Cristo lá na cruz, salvo por Cristo lá na cruz. E na mente, conhecendo o Evangelho da graça de Deus, conhecendo o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. E nós terminamos aqui em 1 Coríntios, o nosso último verso, 1 Coríntios capítulo 2, diz assim, ó, capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2, 13, que diz assim, ó, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Esse conhecimento é o Evangelho da graça. Isso não tem nada a ver com conhecimento humano. Isso é um conhecimento que foi dado ao apóstolo Paulo, ó, do céu, do paraíso, no Espírito, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando, olha, as coisas espirituais com as espirituais. É de espírito para espírito. Não tem nada a ver com obras do homem. E o versículo 14. Ora, o homem natural, esse corpo natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente com o Evangelho da graça. A única maneira de você entender as coisas de Deus é com o Evangelho da graça. Se você procurar fora daqui, você vai entender as coisas do homem, as coisas da carne, as coisas das obras. E o versículo 16. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Mas nós, olha que coisa linda, nós temos a mente de Cristo. E sabe qual é a mente de Cristo? O Evangelho da graça. As 14 cartas do apóstolo Paulo. Se você entende o Evangelho da graça, você tem a mente de Cristo. Porque a vontade dele para a nossa vida está aqui. Você não precisa de mais nada para viver bem nessa vida, para ter uma posição da qual você foi chamado. Chamado com uma santa vocação, lá antes da fundação do mundo. Abençoados, eu recebo que hoje é a melhor noite da nossa vida. Eu recebo que você entendeu que você precisa de uma salvação. Eu recebo que você foi salvo hoje na mente, porque no Espírito você já foi salvo lá desde antes da fundação do mundo, e na cruz ele pagou o preço por você, mas você não entendia isso, você não sabia isso, vivia como perdido. Eu recebo que nessa noite o Evangelho da graça tenha te salvado, que o Espírito de Deus, que esse mesmo que habita em você, tenha te levado ao pleno conhecimento da graça. Tenha uma ótima noite, descanse, saiba que você tem um Deus que zela por você, você tem um Deus que cuida de você, como nós falamos aqui no começo. O amanhã, você não sabe, eu não conheço, mas o nosso Deus já foi lá e já cuidou. Ele está lá cuidando do amanhã, para quando você chegar, quando eu chegar, o melhor está para nós.
Amém? Recebam que hoje é a nossa melhor noite. Abençoados com todas as bênçãos.